Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Então, estamos aqui, mais uma reunião. Espero que vocês tenham aproveitado, descansado bem, né? Nessas folguinhas que tiveram, também na Semana das Crianças, né? E vamos passar uma mensagem para vocês rapidinho aqui, porque hoje é uma reunião muito especial, né? Nós estamos começando com um novo formato, então espero que vocês estejam animados também, ok? Vou fazer uma oração breve e vamos para o assunto que iremos tratar aqui hoje, ok? Já peguem a Bíblia de vocês, tá? Eu vou pegar essa aqui, que é a Bíblia bem bonita que, né, estivemos conseguindo no Campuri que a gente teve. Campuri muito bom, mas pode pegar outras Bíblias também, não tem problema, ok? Oremos. Senhor meu Deus, quero te pedir por esse clube agora, meu Pai, por essas crianças, que tenha essa pureza no coração, Senhor, que elas possam entender a sua mensagem e usar isso a cada dia, Pai. Mesmo nesses momentos difíceis, a tua palavra ela está aqui para nos dar esse conforto e nos trazer todo o entendimento que precisamos, meu Deus. Abençoe esse dia de reunião, esse sábado de descanso e essa próxima semana, Pai, que irá começar mais tarde, mas eu quero orar por este clube e por cada membro que faz parte também, para que possamos ser uma grande família, Pai, que irá levar bênçãos na vida de muitas pessoas ainda. Oro por isso, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora que oramos, vamos começar. Como eu disse, já peguei a Bíblia de vocês. O livro que eu vou estar pegando uma mensagem aqui nele hoje é o livro de Jonas, né? É uma história já bem conhecida, mas vale a pena a gente falar um pouco sobre ela novamente, né? Então pode abrir lá no livro de Jonas, no capítulo 1 mesmo, porque é um livro bem pequenininho, tá? Então, desde o versículo 1, quero dizer, e nós vamos começar a falar sobre a história dele, né? Quem tiver com dificuldade de achar aí, por ser um livro bem curtinho, pode dar pause e em breve voltar a acompanhar assim que encontrar. Mas é um pouco antes de Mateus, tá? E vamos lá, vamos começar. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, né? E a gente continua contando a história, ok? Vamos lá. Chamado e fuga de Jonas. A palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vou ler esse primeiro, o resto vocês podem ir acompanhando, mas vocês podem ver que a cidade de Nínive, né, de tanta maldade que estava acontecendo, de tanto que o povo estava corrompido, foi uma cidade que, em termos comparativos, né, estaria como muitos lugares hoje em dia que nós vemos aqui, que tem muitos problemas, né, de corrupção, de brigas, de apostas, de bebidas e tantas coisas desse tipo, né, muitas coisas ruins. Tanto que fala que a maldade deles, né, a maldade desse povo subiu e chegou até aos céus, né, por isso que Deus passou essa mensagem para Jonas para que ele pudesse ir até lá pregar, né? Mas Jonas ele achava que não seria ouvido, né? Ele não acreditou no poder do Espírito Santo naquele momento. E a primeira coisa que ele fez foi tentar ir para o caminho oposto, né? O mais longe possível. E aqui no verso 2 mesmo já fala que ele já dirigiu se dirigiu ao caminho do porto mais próximo para poder pegar um barco, né, para a cidade de Tarsis, para tentar ficar mais longe possível e fugir de Deus, né? Mas a gente sabe que não é assim, que ele não iria conseguir fugir de Deus, né? Assim como lá no Éden, né, Adão e Eva, após pecar, tentaram se esconder de Deus, não conseguiriam, né? E dessa forma ele entrou no barco, tentando
ficar o mais longe possível, né, tentando escapar. E quando uma tempestade, eles já estavam no mar, e uma tempestade começou a ficar cada vez mais forte, né, a ponto de quase destruir o navio naquele momento, né. E enquanto isso, Jonas estava no fundo do barco dormindo. E os próprios marinheiros ali, e nesse momento, né, cada um começou a orar pro Deus que acreditava. Alguns deles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas, né? E nesse momento o capitão chegou para ele, acordou e perguntou como que você pode, né, estar dormindo numa tempestade dessa. Acorde e ore ao seu Deus para ver se ele nos livra disso, né? Quando ele percebeu aquilo, ele sabia que era por conta dele, né? Porque ele tentou fugir de Deus e por isso daquela tempestade. Ele chegou a explicar para aquele povo que estava com ele no barco que era culpa dele, pediu para que jogassem ele no mar, mas eles não queriam fazer aquilo, né? Eles insistiram, não, nós vamos remar até chegar na praia, né? Até poder fugir disso. Chegaram a jogar também as mercadorias que estavam no barco para ver se ficava mais leve, mas não conseguiam, né? Quando questionaram a Jonas o porquê daquilo, com a maldição que ele trouxe, e dele explicando que estava fugindo de Deus, né? Pediu novamente que jogassem e tudo mais, quando eles mesmos pediram perdão a Deus para que eles não carregassem culpa sobre eles ao fazer aquilo, né? Ao jogar Jonas para fora do barco. E essa parte, claro, né? Muitos já devem ter ouvido essa história, que assim que eles jogaram Jonas no mar, a tempestade acalmou, deixando o barco ali ainda, né, mais tranquilo, o pessoal que estava nele. E uma parte bem interessante, é que às vezes a gente acaba não ouvindo, é que assim que Jonas foi jogado ao mar, várias algas se enrolaram no seu corpo, principalmente na cabeça, né, fazendo com que ele não afogasse, e ele estava afundando, né, nessa parte quando o peixe o engoliu, né. E ele passou um período de 3 dias e 3 noites ali dentro, como nós já ouvimos, que é um período bem longo, se for parar para pensar, né? Para se passar dentro de um peixe. É algo que muitas pessoas, ouvindo a história dele, podiam não acreditar, mas Deus tem um propósito para tudo. E foi quando, depois desse período dos 3 dias, o peixe o vomitou, né? Dentro aquele período que passou ali dentro, vomitou na praia, na cidade de Nínive já. Então foi um belo GPS que Deus colocou na baleia, né? Acreditam que seja uma baleia, né? Mas por ser um peixe grande, que não fala mais nada, nenhuma característica sobre, se fala ser uma baleia mesmo. Mas nesse momento ele ouviu a voz de Deus de novo. Assim que ele chegou naquela praia, ele já tinha orado naquele período e Deus falou com ele novamente o que ele deveria fazer. E nessa parte chegou uma das partes que eu mais acho interessante na história, né? Porque a gente sabe, acompanhando aqui, que ele desceu para a cidade, ele falou a mensagem que o Espírito Santo tinha passado para ele, para passar para todo mundo daquela cidade, né? E as pessoas realmente acreditaram, porque não era Jonas simplesmente que estava falando, mas sim o Espírito Santo. Com isso eles colocavam vestes de pano de saco, né? E ficaram em jejum, né, por alguns dias. Ele falou que em 40 dias que a cidade seria destruída, e logo as pessoas com medo, né, já acataram a essa pregação, a esse pedido, e até o próprio rei mesmo, né, fez a mesma coisa. Ele colocou um decreto que nem as pessoas nem os animais deveriam comer. E nesse momento que chega a parte que eu quero enfatizar aqui, que ele foi para leste da cidade, ficou esperando do lado de fora dela, né, em um monte assim, e o sol
estava realmente castigando ele naquele lugar que ele estava esperando, né? Durante a noite, quando ele estava dormindo, Deus fez com que brotasse uma árvore, né, uma planta ali para que desse sombra para ele durante o dia. E mesmo com toda a ira que ele estava sentindo, aquilo fez com que ele ficasse mais tranquilo, que ele ficasse bem. Porém, durou apenas um dia isso, porque na outra noite, enquanto ele dormia, Deus fez com que lagartas comessem e acabassem com toda aquela planta, né? Para que no próximo dia ele, ao acordar, ele tivesse, quando ele percebeu aquilo, ele novamente ficou irado, questionou a Deus, falou que ele preferia morrer do que passar por aquilo, porque era um calor, um sol que realmente castigava, e ele vendo aquilo, tudo aquilo que estava acontecendo, ele estava daquela forma. Quando Deus vira para ele e fala, eu vou até ler o verso para vocês aqui, para vocês acompanharem comigo. E está lá em Jonas 4, no versículo 10. E quando ele falou isso, aí já começa aqui. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, né, ou habitantes, que não sabem distinguir nem da mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí a gente pode reparar que ele tinha ficado irado, né, porque Deus destruiu aquela planta, permitiu que aquilo acontecesse, né, no período de um dia, mas era uma única planta que ele não teve o trabalho de regar, de fazer crescer nem nada, mas ele estava irado com Deus, porque Deus tinha falado que iria destruir a cidade, mas aos habitantes obedecerem a Deus, Deus teve piedade, né? Deus perdoou aqueles pecados. E com isso Jonas ficou indignado com aquilo. Quando Deus fala, esse texto que eu li para vocês aqui, que ele deveria ter pena, né? Deveria ter compaixão daquela planta, que só porque estava dando sombra a ele, mas que não deveria ter de uma cidade com mais de 120 mil habitantes, fora rebanhos e outras coisas, né? E nos faz parar para pensar nisso, né? Porque muitas vezes a gente deveria ter mais compaixão do próximo, que às vezes está tão perto de nós, precisando de algo, e simplesmente a gente acaba pedindo a Deus somente aquelas coisas que afetam diretamente a nós, né? Como nesse caso de Jonas mesmo. E isso pode parecer mais distante da realidade, assim, mas é algo que nós podemos viver a qualquer dia, né? Se formos parar para pensar. Será que eu não estou sendo ingrato dessa forma, né? De ficar, às vezes, com raiva, triste, chateado com Deus, porque Ele não me ajudou ou não me deu o que eu queria naquele momento, mas simplesmente porque não seria melhor para mim, sabe? Ou porque a gente tem esse costume de ser imediatistas, né? Sei que a maioria aqui é criança ainda, não vive essa questão de esperar tantas coisas, como um emprego já, ou coisas maiores assim, mas de toda forma nós temos muitas vezes desejo no nosso coração, né? Desejos que podem parecer pequenos, mas que só Deus sabe se vai ser o melhor ou não, entendeu? Nesse momento, peço para que vocês parem para olhar para a vida de vocês mesmos, né? Olhar para dentro e perceber, será que se fosse eu naquela situação, na situação de Jonas, será que eu teria feito diferente? Ou será que simplesmente eu agiria da mesma forma, querendo só que Deus olhasse para o meu lado ali e esquecesse das outras pessoas que estão em volta, né? Porque esse lenço amarelo que nós usamos fala muito disso também, que
que o que nós devemos fazer em prol dos outros. E que essa mensagem fique para vocês aí nesse momento. É uma mensagem mais curta, né? O livro também, o livro de Jonas é bem curtinho. Vocês podem pegar depois da reunião para ler, coisa de 15 minutinhos vocês já conseguem ler a história inteira. E que a gente possa entender o significado desse lenço que nós usamos, desse ministério que nós participamos, né? Porque Deus tem planos muito maiores para cada um de nós e claro, né? Para as outras pessoas que ainda não conhecem, mas que como nessa história de Jonas, que a gente possa levar a mensagem para as outras pessoas e principalmente ter esse perdão divino, né, no nosso coração e principalmente que a gente possa viver dessa maneira. Então, que vocês possam pensar, será que eu estou sendo um Jonas na minha vida, né, na minha casa, na minha escola, no clube? Ou será que eu estou agindo de uma maneira diferente? Que a gente olhe para dentro agora e possa perceber isso, ok? Eu vou orar com vocês e aí vamos prosseguir para a nossa reunião. Fechem os olhinhos, oremos. Senhor meu Deus, foi uma mensagem bem curtinha, Pai, mas que pode trazer grandes ensinamentos para cada um de nós, a cada momento. Então eu peço que o Senhor venha abençoar, Pai, trazendo essa reflexão e iluminando a mente de cada um aqui, Senhor. Porque só o Senhor sabe o que será melhor para cada um de nós. Então, que possamos ter essa mensagem, esse apelo no coração e principalmente esse desejo de perdoar ao próximo, Pai. De entender a sua vontade para cada um e principalmente nas nossas vidas. Esteja com esse clube agora, com cada um que não pode estar também por seus motivos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, um abraço e agora vamos para as outras atividades da nossa reunião. Maranata e até uma próxima. Tchau, tchau. Com Deus.